mais. E era noite de der, nunca de nada mais. E era nem de negro, não. Porém parece que é golpe de pé de pão, de parecer poder. E era não de nada nem. Pipoca ali, aqui, pipoca ali. Desanoitece amanhã, tudo mudou. Pipoca ali, aqui, pipoca ali. Desanoitece amanhã, tudo mudou. E era nada de noite de negro, não. E era nem de nunca mais. E era noite de nunca de nada mais. E era nem de negro, não. Porém parece que é golpe de pé de pão, de parecer poder. E era não de nada nem. Pipoca ali, aqui, pipoca ali. Desanoitece amanhã, tudo mudou. Pipoca ali, aqui, pipoca ali. Desanoitece amanhã, tudo mudou. Boa noite, minha gente. Viva, viva, tamo ao vivo. Tô aqui me achando na tecnologia ainda, abrindo essa live aqui com essa música Pipoca Moderna. Ai, muito feliz de ver aqui, Fi, meu amor, Helena, Cris, Galdino, querida, muita gente chegando aí, gente linda, pra gente poder brincar um pouquinho junto, aquecer os nossos corações aqui nessa série de lives do Despertar da Pipoca Interior. A gente tem se divertido muito criando todos esses conteúdos e a gente quer muito compartilhar com vocês. E aí eu quero chamar aqui Marcela, Ana, Raquel, que vão entrar aqui com a gente pra gente formar esse bando que vai... A gente tá se chamando de bando, daqui a pouco a gente vai contar pra vocês por quê. Pra gente poder conversar um pouquinho hoje nessa live que a gente nomeou de Quando o Milho Rompe a Casca. Histórias de aquecer o coração. A gente vai trazer um pouquinho das nossas histórias pessoais, de como a gente foi tomando consciência desse nosso poder de manifestação e cocriação da realidade. E de como a gente pode se aprimorar cada vez mais nisso. E de como isso pode ser um caminho de muito prazer, de muita alegria. E que pode dar conta de abraçar e aquecer, né, toda a nossa totalidade, todas as partes, as facetas da nossa vida, do nosso ser, para que a gente possa criar com mais consciência os sonhos de Gaia, os sonhos da vida, para que ela tenha mais força através de nós, para se manifestar. Então eu vou chamar aqui, quem está aqui, deixa eu ver, Marcela já entrou, Ana está aqui. Cadê a Ana? Ana aqui, a Raquel também. Viva, Ana! Essa é a Ana, minha gente, para quem não conhece. E para quem não conhece eu, ali na Ana também. Aproveitei para seguir os nossos perfis. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de nós. Falta só a Marcela chegar. A Raquel vai entrar aqui pelo Arte do Bem Viver, para poder dar esse apoio mais técnico para a gente aqui. E bem-vinda, Ana. Quer dar um oi? E aí, pessoal? Gente, há quanto tempo que eu não fazia live? Que coisa boa! Vamos aí falar umas coisas sérias com graça, umas coisas profundas com leveza, que a ideia é essa, né? Levar a vida assim, por favor. Acho que eu vou até botar um filtro, peraí. A Cris falando ali que tá viciada em canção do espírito e dança do espírito. Olha lá, Ana, se fazendo espírito de fogo. Hoje a gente lançou mais uma música, né? Eu e a Flaira. A Flaira também tá aqui com a gente nesse projeto. Ela é parte desse bando, Flaira Ferro.
acho que a maioria aqui deve conhecer, queridíssima, amada. Hoje ela não pôde estar com a gente porque ela está dando uma aula de dança. E hoje a gente lançou mais uma música do disco que chama Serpentear. Eu vou até aproveitar aqui, para quem não ouviu, depois escuta. E a gente lançou Serpentear aqui nesse dia de serpente magnética, né? Então, para quem acompanha aí o Sincronário das 13 Luas, Sincronário da Paz, hoje a gente inicia a Onda Encantada da Serpente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso também, porque isso tem tudo a ver com a nossa capacidade de manifestação na realidade, da matéria. O olhinho piscando meio torto ali, ó. Ah, chama a Raquel de novo, que parece que expirou aqui a solicitação dela. Adorei esse filtro, gente. Uma coisa assim, anos 60. Só falta a Marcela conseguir entrar aqui, né? É. Ó, Karen, Ah, Karen entrou. Menati, meu amor. Aí, Marcela Entrou entrou Marcela. agora. Eva! Pronto, e agora a Raquel, eu vou aceitar ali para ajudar a gente na parte técnica. Gente, está sendo muito legal. Eba, chegou, Marcela. Pensei que você tinha ido pelo ralo, minha filha, não vinha mais hoje. Ó, minha filha, eu tô ainda minha analfabeta digital, tava te procurando lá no outro lugar, mas cheguei. Boa noite, gente. Vamos se achegando. Quem que trouxe a pipoca de verdade? Diz aí pra gente. Eu vou começar contando um pouquinho mais, então, de da onde veio o despertar da pipoca interior, né? Porque nasceu em um momento, né? Depois tem até um post que a Marcela fez bem emocionante, quem quiser ver lá no canal. Mas a gente estava trabalhando junto, eu e a Má, e a gente tem uma, assim, vamos combinar que a gente tem uma tendência astrológica, né? Não é uma coisa que a gente quer, assim, de ir muito profundo, né? A gente é muito intensa, muito profunda, as duas têm a lua em escorpião. Então a gente vai lá nas profundezas mesmo. Então a gente dando curso, né, de autoconhecimento, isso, né, não tem como, né? A gente falava, gente, a gente está levando a galera lá pro fundo, né? É isso mesmo? Tá certo? Será que alguém vai querer fazer curso de novo com a gente? E aí a gente foi se dando conta, né, refinando o nosso trabalho, que quanto mais profundo a gente ia, mais existia a necessidade da gente sustentar um outro campo nessa espiral, que é o campo da leveza, da alegria, né, da soltura, da brincadeira. E a gente percebia que quando a gente sustentava esse campo, a gente ia mais profundo ainda. A gente falava, olha que legal, aí gosta de ir profundo, fala que legal, vou brincar só para ir mais profundo. E aí depois a gente ia para lá e a gente foi brincando, né, com essa capacidade de criar essa flexibilidade, essa musculatura, né, entre transitar entre processos profundos e também, ao mesmo tempo, sustentar processos de alegria, de leveza, e que isso tudo não é oposição, como muitas vezes a gente vê, né, como se uma coisa negasse a outra, mas na verdade são complementações, né, uma coisa sustenta e sustenta mesmo a vida da outra coisa, né? Como a vida e a morte também, né? Como os ciclos da natureza. Como uma coisa, ela existe e depende dessa outra para seguir existindo, né? E aí a gente começou, então, a perceber esse movimento. E aí, claro, né? Nos processos profundos, a gente ia para as brincadeiras e, de repente, surgiu uma... A gente brincava muito. E aí, no meio de tanta brincadeira, a gente rindo muito, assim, a gente falou, não, a gente precisa fazer um curso um dia que seja nessa linha, né? Que seja da diversão, assim, da brincadeira. E aí surgiu esse nome, não sei, nem lembro como, que é o Despertar da Pipoca Interior. E aí faz aí alguns anos que a gente está gestando quando é que a gente vai lançar o curso Despertar da Pipoca Interior. E agora ele vai nascer daqui a pouco. Mas antes do curso, a gente sentiu de trazer uma série de lives para trazer um pouco de conteúdos e principalmente histórias, né? Nossas histórias, histórias que a gente viveu, que a gente testemunhou, mais do que teorias, né? Hoje em dia a gente clica no Google, você acha teoria para tudo quanto é lado, né? Tem livro escrito de, né, um monte de gente com linguagens diferentes. Você acessa muita informação de forma muito rápida e precisa, né? Assim, quero isso, já tenho agora, né? Mas para a gente interessa muito essa matéria viva, né? A própria experiência contando as histórias, a própria experiência guiando também, né? A nossa compreensão sobre a matéria. Então aqui a gente vai querer trazer
um tanto dessas nossas histórias, né? Não só das nossas pessoais, mas as que a gente testemunhou, né? Como terapeutas também acompanhando muitas pessoas, como artistas, né? Como, enfim, filha, mãe, né? Cada lugar que a gente vai ocupando que vai nos dando possibilidade de encontrar várias formas e maneiras de existir, de viver aqui na Terra, que contam muitas coisas importantes para a gente, né? Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês, principalmente hoje, que é um dia mesmo que a gente quer contar histórias. E vou passar um pouquinho a palavra para a Má, para ela poder dar um oi aí direito para todo mundo também. Boa noite, todo mundo, que alegria. Já me veio uma história, assim, né, para ilustrar essa polaridade da alegria e da profundidade. Eu lembrei uma vez que eu estava cozinhando num retiro de silêncio. Então eram 40 pessoas fazendo silêncio por 5 dias e entrando assim em todos os processos que o silêncio amplifica de reflexão. E que a única pessoa que tinha permissão para falar era a equipe da cozinha. E a gente era 5 pessoas e a gente só ria. A gente passava o dia inteiro chorando de rir, mas era uma coisa incontrolável, assim, como se a gente fosse aquela válvula que dá vazão para que tudo aquilo possa se sustentar, né? Então, quando a gente estava conversando aqui também, quando foi surgindo as lives, a gente trouxe esse poder da alegria, não só como estou feliz porque eu estou celebrando alguma coisa, mas da alegria como a força, como a alquimia da alegria, como o poder da alegria de realizar as coisas, de entrar num vórtice que amplifica, que tem coisa que só vai acontecer para você, porque você entrou no canal da alegria e ele irradia, ele tem um outro tipo de acesso de banda larga que capta mais pessoas, assim, então, e como essa força até da sobrevivência, né, que é a energia do dia de hoje, que a Clara vai, acho que trazer, então já iniciando aqui, assim, e que essa alegria não significa negar nada, né? Não significa nenhuma forçação, é por isso que ela é verdadeira, porque não significa que eu tenho que me esforçar. Não, a gente já é, né? Você olha para um bebê, ele tá ali, assim, aquilo tá vivo. Então, a partir desse lugar aqui que as histórias também vão surgir e sentir de trazer essa imagem, porque eu lembro exatamente que esse nome a gente estava bem em volta da fogueira, assim, e aí surgiu o nome. E me veio muito essa imagem, sabe, da gente se imaginar mesmo em volta da fogueira, mesmo que tá aqui virtual, mas a gente perceber que tem um encontro que é para além do virtual, que é o lugar onde as almas se tocam e que é muito lugar das histórias mesmo, né? Teve uma época que eu trabalhava num museu também, e a gente às vezes recebia vários tipos de grupos, e teve um grupo que foi de moradores de rua, que foi muito forte, assim, que não estava fluindo a conexão. E uma hora, quando a gente parou e começou a contar histórias, abriu um portal, assim, de intimidade, que era como se, de repente, a gente tivesse virado irmão, ou reconhecido que a gente é irmão, e aquelas histórias fluindo, e o lugar onde a gente se conectava mesmo, profundamente, né? Então, convidar a gente para se sentir que a gente está mesmo, né? Nessa roda aqui, e que, enfim, vocês podem também ir escrevendo no chat, partilhando suas histórias, a gente até em alguns momentos vai abrir para se alguém tiver alguma história muito quente, poder vir aqui pegar a palavra e contar. Mas é isso, vou passar para a Clara de novo agora. Ou para a Ana, não sei. Ai, Raquel! Deu certo! Macaquices técnicas aqui. Macaquices técnicas é ótimo. Essa é a Raquel, minha gente. Raquel tá nesse bando, ela tá dando um super apoio, bem mais técnico mesmo, que é um apoio super essencial para a gente conseguir fluir, né? E a gente até celebra isso, né? Esse resgate que a gente está fazendo mesmo quanto humanidade, de confiar de novo no coletivo, no grupo, no bando, né? Na comunidade, que querendo ou não a gente viveu, né? Principalmente aqui no Ocidente, toda uma lógica de um sistema que construiu, né, que a força da gente está na individualidade, no individualismo, e que é aí que a gente tem que colocar mais e mais energia, né? E a gente colocou muita energia e fez essa experiência, e a gente tem muita colheita aí do que é essa experiência, seja no campo mesmo de um autoconhecimento, que foi muito interessante, né, da gente poder também olhar para si, né, reconhecer a gente como essa força um pouco separada do todo, só que não, né? Isso não é a totalidade. Então, isso também é um campo de muita ilusão
do qual a gente está muito aprisionado, né? Cada um dentro das suas camadas, em algum nível ainda se pega ali, às vezes, né? Nesse espaço, e pessoas que estão totalmente entorpecidas, né? Dentro desse movimento, ou quando não estão entorpecidas, estão aprisionadas no sentido de não saber como dar um passo para fora, para voltar a estar em conexão. Como é que eu me permito estar em comunidade agora se eu nem consigo conviver, às vezes, direito com alguém que está aqui do meu lado, né? Se tudo me incomoda, se eu já não sei mais, eu não sirvo para isso, nasci para ficar sozinha. Então, a gente está acreditando também em muitas dessas histórias, que são histórias mais recentes, né? Que estão chegando para a gente. Se a gente olha aqui para o Brasil, por exemplo, né? A gente vai olhar lá na origem mesmo, toda a natureza era comunitária aqui, né? Tudo se vivia em bando. E aí a gente tem, né, todo um processo de colonização, todo um processo que, né, que a gente não precisa falar agora, que todo mundo sabe, que foi chegando até onde a gente está hoje. A gente tem a sensação de que isso é uma coisa tão distante, né, tão impossível de ser vivida, tão difícil, e que realmente pode ser muito difícil num primeiro momento, porque é isso, né? Tudo que a gente pratica, a gente fica bom. Então, andar de bicicleta em algum momento pode ser muito difícil. Caminhar pode ser muito difícil. Falar pode ser muito difícil. Mas é tudo uma questão de se permitir experimentar, né? E aí eu sempre, quando eu reconheço esses medos em mim, né? De ir para esse lugar que não é o lugar que eu já pratiquei e que eu já sei e que eu tenho mais segurança, eu tento resgatar essa força bebê que há em mim. Essa força criança que há em mim. Porque eu acho admirável ver os bebês, né? Quando eles estão experimentando ficar em pé, por exemplo, e caminhar. E eles caem. E eles não tem, sabe? A musculatura não está disponível ainda para aquilo, não está preparada. Ele não tem a coordenação, o equilíbrio suficiente, mas ele tem a vontade de continuar se experimentando até que a musculatura fica boa, até que o equilíbrio ele se encontra, até que, né, a coordenação vai se fazendo, né, as sinapses, e ele vai ganhando maestria naquilo, né? E daqui a pouco, em pouco tempo, o bebê tá correndo, tá todo mundo desesperado que o bebê sobe nas coisas e desce, vai para um lado, e aí pronto, né? Mudou tudo, a família já tá em caos. Porque em pouco tempo, né? Por essa disponibilidade que ele teve de se experimentar, né? Sem julgamento, sem dizer, eu não sirvo para andar, eu não sei se é para mim isso, não, não é, talvez não seja, tentei uma vez, não rolou. Não, ele fala, é claro que é para mim, eu quero isso, né? Eu quero descobrir mais disso, eu quero. Então eu sempre me coloco nesse lugar, assim, de me dar permissão. E acho que a gente faz isso a vida toda, né? E aí quando a gente vai esquecendo disso, a gente vai entrando também em processos mais desafiadores, né? Do nosso próprio caminhar. Porque a gente na nossa natureza, esse processo de contínua expansão e evolução. E aí hoje a gente está aqui na onda da serpente. Talvez nem todo mundo saiba o que é o sincronário da paz, mas eu convido todo mundo a buscar um pouco de informação, e a gente pode trazer algumas informações também ao longo dessas semanas, que é uma forma de contar o tempo bem diferente desse calendário gregoriano, né? Que é um calendário baseado no pagamento das contas, minha filha, dos impostos. E não dá mais para a gente, né, continuar se baseando nisso para viver. A gente precisa se basear em outras coisas, né? Na lua, nos astros, nos mares, né? Em sabedorias de outros povos. Então é o momento da gente começar a se permitir ir se emancipando também, né? Dessas estruturas, seja o calendário, seja o capitalismo, enfim, estruturas que estão tão bem estabelecidas que parece que a vida foi sempre assim, e que se você não está dentro disso, você está meio fora. E é o momento da gente ter coragem de ir, né, tecendo aqui novas possibilidades ali paralelo a isso, para que isso vá perdendo força, né? A gente vai desinvestindo energia. Então, hoje, por exemplo, eu me baseio dentro, né, o calendário, que não é um calendário, é um sincronário que eu me baseio, é o sincronário da paz, e eu parei de investir minha energia no calendário gregoriano e, nossa, isso fez uma diferença enorme na minha vida. E é isso, cada um que vai desinvestindo aqui, a gente vai criando uma nova cultura, né? Então, o calendário é uma possibilidade desses caminhos. Tem muita coisa para a gente desconstruir, desinvestir energia, e cada um vai dentro do seu, né? Uns desinvestem em alguma questão, outro em outra, e aí a gente vai criando essa força da comunidade, né? Cada um vai desinvestindo energia em alguma coisa e colocando energia em uma nova coisa, e a gente vai criando uma nova cultura, né? Um novo paradigma. E a gente vai
falar isso também, viu? Dos paradigmas. Na próxima aula a gente vai trazer bem a diferença, né? Na próxima não, na outra ainda, que a gente vai trazer bem a diferença entre o paradigma da escassez e o paradigma da abundância e tudo que existe dentro dessas, que a gente está nomeando assim, né? Dessas duas faces, desses dois paradigmas, e como a gente pode mudar totalmente a nossa vida estando de um ponto de vista ou de outro ponto de vista, né? E aí, enfim. Vou trazer então só um pouquinho do sincronário que eu ia falar. Hoje é serpente magnética. Então, hoje é um dia que abre uma onda encantada, que são 13 dias. 13 dias com um propósito, que é o propósito da serpente. E o propósito da serpente é a gente reconhecer a nossa natureza mais visceral, né? A serpente é aquela que vai ali, né? Bem na conexão com a terra. Ela tá ali, bem... Todos os sentidos ali, né? Conectada profundamente com a terra, com a matéria, com o corpo, terra, né? Com o nosso corpo. Então, são 13 dias que vão convidar a gente para olhar para a nossa matéria, para o nosso corpo e para a nossa forma de sobreviver aqui. E para que a gente possa realmente olhar e decidir que a gente não quer mais sobreviver a cada momento aqui na Terra, que a gente quer transcender essa sobrevivência para que a gente possa evoluir e chegar num outro estágio de como a gente pode viver e bem viver aqui nessa Terra. E isso é possível, mas isso depende de fato do nosso trabalho, né? Então a serpente ela vem convidar a gente a fazer esse trabalho. Então são 13 dias, cada dia tem uma frequência, cada dia traz uma sabedoria para a gente ir trabalhando, né? Em 13 passos, como é que a gente olha para a nossa questão de sobrevivência, olha para a questão, para a força da nossa energia vital, né? A energia vital é o que gera toda a vida, né? Essa força da criação. Como é que tá isso dentro da nossa vida? A gente está usando essa força? A gente está cansado, né? A gente está depressivo, a gente está fazendo muito esforço? Essa energia está sendo suficiente para a gente manifestar, né? A nova realidade que a gente deseja, que a gente sabe que é muito mais necessária e compatível do que as realidades de miséria que de alguma forma a gente está inserido também, né? Dentro de um sistema que cria isso. Então é um movimento também de ter coragem de tirar a pele, né? A serpente, ela tem essa força assim, né? De tirar a pele para que a gente possa abrir espaço, né? Para esse novo. Então, se a gente não se desfaz dessa casca velha, não nasce algo novo, né? E uma coisa bonita das serpentes é que quando elas tiram a pele, né? Quando elas trocam de pele, elas vão saindo. Tem vídeos lindos na internet, gente. É muito bonito ver a natureza. Hoje a gente pode ver a natureza pela internet, né? Não precisa nem estar inserido dentro de uma floresta para conseguir ver. Você pode ter acesso a essas imagens. E que bom, né? Não deixem de viajar e de ir para a natureza, mas aproveitem também que a gente tem possibilidade de observar a natureza, né? E aí ela sai da pele e ela vai deixando a pele toda, né, do avesso. A pele vai ficando toda do avesso ali para trás. E depois, uma vez que ela saiu da pele, ela não volta mais nessa região aonde ela deixou a pele. Então ela tem um lugar mesmo onde ela entrega, né? Ali é o lugar onde eu não habito mais. Não, meu caminho não passa mais por ali. Agora eu vou para frente, né? Agora eu vou em outra direção. Agora eu sou uma outra força de mim mesma, né? Manifestada agora, com uma outra pele, com outra sensibilidade, né? Com o mundo, outras possibilidades. Então, o nosso convite aqui hoje para esse tema de quando o milho rompe a casca, acho que tem tudo a ver com isso, né? Porque na hora de estourar a pipoca, a hora que o milho rompe a casca, acabou, né? Não é mais milho, não tem mais volta. Não dá para falar, ai, não sei se eu gostei desse novo formato, ficou meio disforme, antes era mais simétrico, agora tá meio assim, não sei, tá meio espalhado meu cabelo. Ele vai, né? E essa força que permite a transformação, ela é total, né? Então eu vejo que muitas vezes a gente quer se transformar, mas uma parte da gente ainda não teve coragem total, ainda não sabe muito bem se é isso mesmo, ou tá ali falando, mas espera aí, deixa eu ver, né? E vai que eu me transforme e não vai ser legal. Melhor eu ficar aqui garantindo esse lugar que eu já conheço, né? Mas é impossível, né? Aí eu acho que vira aquele piruá, né? Aquele milho que acaba ficando ali no fogo, se segura, se segura. Não vou. E aí
né, não serve para nada depois, né? Vai voltar para a terra, não vai gerar nenhuma semente, né? Uma flor e nem vai dar alegria com a sua pipoca, com a sua magia. E é bonito porque a pipoca ela representa muita coisa, né? Né, se a gente vai lá, né, resgatar na África, nas comunidades, no Candomblé, ela tem toda uma força espiritual, né, relacionada ao Molu, que é aquele que cura, né, as doenças, as chagas, as feridas, né? Então é com a pipoca que a gente cura as nossas chagas, né? Então o despertar da pipoca interior, né, como a Má estava falando, não é uma negação, né, das dores para que a gente fique no riso. É justamente a própria cura, mas a cura que vem da alegria, que vem dessa própria transformação, né? Que é nutrida por esse recurso, né? Que é a força da alegria, da brincadeira. Se a gente vai olhar os povos originários, né? Todos eles brincam, cantam, dançam com muita força, porque eles sabem que essa força é um recurso primordial. Não é um a mais, não é um entretenimento do tipo, quando eu tiver tempo eu vou ali, né? Ou deixa eu tentar me alegrar um pouquinho aqui para depois continuar a minha vida. Não, isso é a base do viver, né? É a base desse bem viver. E se a gente olha a gente aqui no Brasil, mesmo dentro desse sistema todo, a gente guarda um tanto dessa sabedoria no nosso DNA, né? Tanto que até fora do Brasil a gente é visto, né? Como um país que tá lá acontecendo o que tá, mas tem festa, mas tem samba, mas tem alegria, mas tem futebol, mas tem a brincadeira, né? Claro que isso às vezes é usado de uma forma muito equivocada também, né? Mas essa é um tanto da nossa natureza, né? A gente vai para o Nordeste, eu que estou aqui na Bahia. É isso, gente. É uma força de alegria, de brincadeira, que é o que sustenta de fato a vida. Então aqui a gente está nesse convite maior para que a gente possa, né, nessas lives aqui nessa onda da serpente, se permitir ir rompendo as nossas cascas, né, e abrir espaço para que a gente possa olhar o mundo de outras maneiras, viver a nossa experiência, a nossa existência desde novos lugares. E aí, para passar um pouco a fala, eu trago que, para mim, uma das imagens que me vem quando eu falo quando o milho rompe a casca é como aquele momento onde a gente se dá conta, quando a gente toma consciência de algo, né? Então, geralmente a gente está vivendo, né, acontecendo, sem necessariamente falar, estou vivendo isso, mas chega um momento que a gente começa a tomar consciência. E eu lembro lá nos meus 18 anos, algumas tomadas de consciência que eu estava tomando naquele momento que me assustavam sobre mim mesma, né? E eu falava, nossa, gente, como assim? O que está acontecendo comigo, né? E eu ia tomando consciência sobre algumas coisas e isso foi me levando para um lugar de muito buraco mesmo, né? De falar, meu Deus, tipo, não tá fazendo sentido, né? Questionando a minha vida, perguntas existenciais, todo mundo passa por isso, né? E nesse momento me foi apresentado o Eneagrama, que foi uma das primeiras grandes ferramentas de autoconhecimento que eu acessei e que abriu muitos portais na minha vida, né? E a partir daí eu começo, então, a fazer um movimento mais consciente da minha própria existência. Então, naquele momento eu percebia que eu podia fazer as coisas, que o que eu fazia afetava o ambiente, que o que o ambiente fazia me afetava. E que eu podia olhar para isso. E quando eu olhava para isso, isso tomava uma outra dimensão, outros caminhos, né? Então eu comecei a ir tomando o meu poder, né? E aqui a gente está falando muito sobre a questão da cocriação da realidade, né? Da manifestação. Eu acho que talvez muita gente que esteja aqui pode ser que já, né, já esteja macaco velho dentro dessas compreensões, e pode ser que tenha gente que chegou aqui que está ouvindo pela primeira vez também, né? Mas essa força de que a gente cocria a nossa realidade é uma das tomadas de consciência que em algum momento a gente toma na vida, né? De que sim, a gente cria a nossa realidade. E existem muitas formas de como a gente faz isso. E aí eu vou passar minha fala e depois vou começar a contar umas histórias sobre como eu fui descobrindo isso, como foi isso na minha experiência também. Vou pegar, então. Eu fiquei pensando que a gente ficou conversando assim antes de falar como é que a gente traz, porque depois eu fui estudar cocriação, eu me aprofundei nisso, eu fui pegar uma ferramenta que vai mergulhar nisso, entender a quântica da coisa. Mas eu fiquei lembrando como é que era antes de eu ter essa ferramenta, antes disso, como é que foi para mim a cocriação, né? E vem da própria imagem do milho rompe a casca, e vem muito a imagem da panela,
E aí você começa a fazer a pipoca e tem aquele primeiro minuto que não estourou nada ainda, né? E fica aquele silêncio aqui e aquela antecipação de tipo, em alguma hora o milho vai começar a estourar. E quando começa a estourar é um efeito contagiante, né? Parece que o milho vai contagiando o outro e de repente vai aquela. Pá, 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 pá. Então, uma coisa que eu fiquei sentindo que uma das chaves que me veio, que eu senti antes de eu assim estudar qualquer coisa sobre cocriação, é uma coisa de saber por onde eu vou jogar a primeira pedra, que vai criar o efeito contágio, o efeito dominó, assim, né? Tinha uma época, quando bem novinha, assim, que eu contava história no hospital. E também tinha isso de você saber por onde jogar a primeira pedra. Porque aquelas pessoas, elas não foram ali escutar a sua história. Elas estão, sei lá, esperando, preocupadas, o filho, não sei o quê. E você olhar ali e saber quem que tá meio já um milho pronto a estourar, que eu vou por ali. E que por ali vai criar um efeito contágio, né? E na vida a mesma coisa, assim, né? E aí eu lembrei de uma viagem que para mim foi muito isso, assim, que eu fui para Itália, eu tinha esse sonho de ir para Itália. E eu já tinha viajado, feito viagens maravilhosas pela América Latina, com essa coisa de que onde tudo acontece, onde uma pessoa conhece outra. Mas na minha cabeça eu fiquei um pouco assim, nossa, será que na Europa rola assim também? Parecia que a Europa era mais sério, sei lá, era diferente. E aí eu fui, eu tinha o sonho de ir para Itália e eu fui com um contato. Eu tinha um contato, que era a minha porta de entrada na Itália, eu fui numa feira de livros em Bolonha e eu tinha alguém que era conhecido de alguém, de alguém, de alguém que me recebeu na casa dele. Desse um contato criou um efeito contágio, assim, que eu viajei a Itália inteira. Em um mês, assim, 40 dias na Itália, eu fiquei em um único hotel. O resto foi tudo casa de amigo, do amigo, do amigo. E eu ia ainda assim, depois de Bolonha, eu fui direto para Veneza. E eu fiquei numa casa que era deslumbrante em Veneza. E a pessoa que me recebeu, ele falou, nossa, eu sou. Ele era de Veneza, mas ele estava morando há muito tempo na Colômbia, o que foi ótimo, porque eu não falava italiano, então espanhol eu falava. E a gente pôde conversar em espanhol. E ele falou, quero redescobrir Veneza com você. E aí ele tinha um guia dos caminhos secretos de Veneza. Então a gente ia indo pelos caminhos secretos, que eu até fiquei um tempão até eu chegar naquela ala tipo, central, assim, o que é o mais famoso de Veneza. Quando eu cheguei, eu falei, nossa, isso também existe aqui, porque eu estava conhecendo tão de uma outra maneira, por todas aquelas vielas, assim, que era uma coisa incrível. Depois em Roma, eu fui pedir ajuda para um professor meu de gravura, que eu estudei gravura, assim, para ele dar umas dicas de Roma, porque ele era de Roma, ele falou, tô em Roma agora e eu vou te levar também. E aí ele me levava assim, do tipo, agora você entra aqui nesse lugar, você come essa comida. Então foi uma porta de entrada, foi um efeito contágio, assim, incrível. E eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, sobre esse lugar de você tem aquela intenção e aí você olha aquele campo e você fala onde que eu vou, que se abre, assim, qual que é a primeira porta que se abre que permite que aquilo vá florescendo e vá tomando outras proporções, assim, para além do que você tinha imaginado, né? Então, deixando isso, eu vou passar a palavra para que contagie aí com outras coisas também. Vai, Ana, quer falar com esse óculos bonito? Então, tô aqui com a minha maquiagem. Não, essa história me lembrou. Eu fiquei pensando nisso, né? Esse lugar de cocriação. Que também depois eu caí, fui pro Theta Healing, a gente manda ver nisso com tudo. Mas eu fiquei também lembrando, né? Como é que era antes de eu saber essas histórias? Como é que a gente. Como é que era? Eu lembrei de uma vez. Na verdade, tinha já umas ferramentas, já que na minha casa sempre foi misticismo, rolava solto. Então, sempre teve simpatia, de Xing, astrologia, e dá 3 pulinhos, e chama São Longuinho, e sempre teve isso muito. E aí eu tinha saído de casa, já morava em São Paulo, e a gente estava num apartamento que tinha uma vizinha bem louca. Era eu e umas 3 amigas que morávamos, dividimos aquele apartamento. Aquela coisa bem jovem, saindo de casa, que mora naquela, tudo amontoado. E tinha uma vizinha que implicava com a gente, porque ela acordava de noite, porque a gente entrava de salto, eu fazia peças de teatro, chegava à tarde, ela acordava, ficava louca, aí ficava telefonando pra gente de manhã, e acordando a gente, era um inferno. E aí a gente foi expulso do prédio, porque ela era proprietária e a gente não. E a gente falou, pô, a gente vai pra onde, né?
E aí eu lembro que nessa época caiu na minha mão um livro da Louise Hay, que falava de afirmações positivas. E aí eu andava, porque eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus, literalmente. Então eu morava em São Paulo, numa ladeira, eu subia, tinha que atravessar a Avenida Paulista inteira para chegar em Vila Mariana para poder ensaiar a peça que eu estava ensaiando lá. E aí eu ficava esse tempo todo botando uma musiquinha na minha cabeça, dizendo: eu tenho esse apartamento, apareceu esse apartamento maravilhoso, ele tem 3 quartos, 4 quartos, ele é grande, ele é claro, ele é seguro, ele é barato, ele é fantástico. E eu ficava com essa musiquinha na cabeça e um dia, na verdade, fiquei com essa musiquinha na cabeça uns dias. Aí teve um dia que eu não tive dinheiro para pegar o ônibus e fui a pé. E no caminho indo a pé, eu passei na Avenida Paulista e vi um aluga-se. E aí eu entrei. E aí eu subi num apartamento que tinha 3 quartos, que era barato, que tinha tudo que a gente precisava, que era embaixo do metrô, que era tudo perfeito. Eu falei, gente, que maravilha! Aí avisei as minhas amigas, a gente foi, entrou, aí tinha uma com a mãe que fazia o contrato, não sei o quê. Aí, nossa, a gente vai conseguir uma tinta, vamos pintar, pintamos o apartamento, entramos no apartamento, tinha um quarto que era pequeno, mas a gente conseguiu abrir uma porta. Aí veio uma outra amiga morar para ficar ainda mais barato, tudo lindo, maravilhoso, assim, 15º andar, aquela vista, prédios, não sei o quê. E aí foi tudo certo, tudo lindo, nos mudamos, a gente viu o apartamento num domingo, aí foi fazendo a coisa toda, se mudou. Aí eu me mudei, dormi a primeira noite. Acordei de manhã e entrei no banheiro num barulho na Avenida Paulista, que eu falei, esqueci de pedir silencioso. Faltou pedir, o resto todo veio. O silencioso eu esqueci. Isso foi, gente, eu tinha 20 anos. Foi a primeira lição, assim, de... Oi, amiga, então, você tá querendo uma coisa, pede direitinho, senão não vai vir do jeitinho que você pediu. Pede o básico que você precisa, senão quando não vai rolar. Eu lembro daquele barulho, aquele banheiro de ladrilho, que era bem na esquina, assim, e fazendo o ovo. Falei, gente, os ônibus vão passar em cima da minha cabeça. Com o tempo a gente acostumou, eu morei lá alguns anos e fui muito feliz. Mas eu lembrei dessa história agora, eu falei, gente, é isso. Peguem. Vou pegar, então. A gente tem várias histórias de casa, mas vai ter umas que a gente vai contar nas próximas lives, porque elas têm a ver com os temas que a gente vai trazer. Tem uma história da Marcela que é inesquecível, já marquem aí para ouvir. Mas eu ia trazer, Ana, essa coisa da precisão, né, que você trouxe, assim, do lugar de o que você quer de verdade, porque muitas vezes a gente quer e não sabe exatamente o que quer, ou acha que quer uma coisa e não está completo o nosso pedido. E o universo é muito expansivo de possibilidades, né? Então, pode vir muitas coisas próximas, ou, né, ou não bem aquilo que você queria, ou quando você fala alguma coisa que pode ter duplo sentido. Então, esse refinamento da gente realmente olhar o que a gente quer, e até olhar o que a gente quer mesmo, que às vezes a gente está querendo uma coisa, mas está querendo outra, né? A Má tem histórias também, né, para contar sobre isso. Mas eu senti de trazer esse gancho, porque o que moveu a gente a estar aqui, na verdade, foi a criação foi um chamado. A gente se move muito por chamados, assim, né? O nosso trabalho se dá muito por esse lugar, assim, né? Mais do que um lugar que vem, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, geralmente é o que está precisando, assim, né? O que é para fazer, né? A gente tem uma força mesmo de conexão com a natureza, com o espírito, com uma escuta, né, do coração para dizer como eu posso melhor estar a serviço. E aí, às vezes, né, essa força da natureza, ela não avisa com tanta antecedência sobre as coisas que vão acontecer, o que torna tudo muito mais engraçado por um ponto de vista e, às vezes, né, tipo, tenso por outro ponto de vista. E aí chegou para mim e para a Marcela uma jornada, né, de 13 dias, que a gente começou a escutar, assim, muita força, assim, nossa, parece que tem muita gente desejando um momento da gente se reunir para estar junto dentro de um processo de manifestação, né? Então, assim como a Ana manifestou lá naquele momento a casa, como é que a gente faz isso? E a gente sabe, eu e a Marcela, dentro das nossas caminhadas, que quando a gente faz isso em egrégora, juntos, em bando, isso tem uma força de realização muito maior, né? Talvez alguém aqui conheça a Jornada da Abundância do Ser, que também é uma jornada que eu e a Jo, a gente ancorou durante muitos anos, né? A gente fez muitas versões, milhares de pessoas participaram.
E a gente tinha isso, né? Milagre atrás de milagre acontecendo e a gente sabia que era por conta daquele coletivo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente queria ofertar para as pessoas aquele espaço, a gente sabia que a gente ia ganhar também a possibilidade de também manifestar dentro desse coletivo, que é muito mais potente do que quando a gente está sozinho fazendo os nossos trabalhos pessoais, né? E aí surgiu, então, a força dessa jornada na Onda Encantada do Macaco, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. A gente não vai entrar muito hoje nisso, mas eu estou trazendo ela aqui já e contando para vocês, porque a nossa vontade é que a gente faça esse movimento junto. E aí, a partir disso, surgiu, não, mas como que a gente reúne esse bando, essa família de alma, essas pessoas? Como é que a gente, né, liga, vai ligando para todo mundo, vamos fazer uma jornada, como é que vai ser? E aí surgiu a possibilidade da gente fazer o despertar da pipoca interior como parte do processo que nos prepara para essa jornada, né? Tanto a gente que vai sustentar a jornada, quanto quem vai chegar, para que a gente possa realmente, né, da pipoca, chegar ali na onda do macaco e aproveitar uma onda, né, super ligada à astrologia também, depois a gente pode dizer, que vai impulsionar a gente a materializar coisas na nossa vida de uma maneira muito mágica, muito poderosa. Então esse é o nosso convite. E dentro disso, contar um pouquinho como que eu também, né, descobri a cocriação, a manifestação, antes de, inclusive, conhecer esses nomes, né? Depois achei os nomes e falei, legal, esse nome combina com o que eu estou fazendo, vou usar ele. Estou vendo que tem um monte de gente que entende, vou usar. Mas eu sou sempre aberta a gente descobrir outros nomes, né? A aquariana que está sempre querendo novos nomes. Mas eu lembro que desde criança eu tinha essa sensação de que eu fazia coisas e acontecia, né? Que eu pensava coisas e acontecia. E eu tinha um pouco de medo disso. E às vezes eu nem contava para as pessoas, porque eu achava que, sei lá, né, que pode acontecer se eles souberem que realmente eu pensei no negócio, o negócio caiu ali, tipo, putz, né? Então eu tinha um pouco de medo de olhar para esse poder que existia em mim, né? Mas ele estava ali e eu, como criança, experimentava ele mesmo em segredo, assim, né? E não contava para ninguém, mas eu estava consciente de que eu estava movendo algumas coisas na matéria, assim. E tá, depois na minha adolescência acho que eu fui me desconectando disso, mas depois eu comecei a ter muitas intuições. E uma intuição que eu tinha é de que veio uma hora uma intuição de que a gente podia manifestar a vida que a gente quisesse, assim, que a gente podia criar tudo, que não precisava mais ficar tanto nesse lugar do planejamento e tantas seguranças, né? Que era possível criar de outra maneira. E eu tinha uma vontade de viajar pelo mundo, assim, pô, colocar um mochilão, sair viajando, fazendo arte, né? Fazer um espetáculo, música, sei lá, alguma coisa. Sonhos bem man-babies, assim. Só que eu tinha muitas crenças no meu sistema de que não dava para viajar se não tivesse dinheiro. Porque dentro da minha família a gente viajava só de férias e quando tinha dinheiro, né? A viagem não era uma coisa muito natural, assim. Então, eu achava que sair do país era uma coisa que eu ia precisar trabalhar muito tempo na minha vida para conseguir ter um dinheiro para poder sair do país. E aí eu trabalhava e nunca conseguia juntar dinheiro, né? E aí chegou um momento que eu falei, gente, eu não vou depender disso para ir para o país, eu preciso descobrir uma outra possibilidade, porque essa não está dando certo, não estou conseguindo sucesso nisso. E aí foi quando eu comecei a ter uma intuição de que era possível viajar sem dinheiro. E aí eu falei, nossa, tô ficando doida, né? Não, tá ficando legal. E aí eu ficava nessa, né, dentro de mim, esse conflito de eu tô enlouquecendo, isso não serve, isso é tipo uma pura viagem, ou tipo, isso tem sim um fundamento. E eu sempre tive uma conexão muito forte com a palavra fé. E fé, para mim, nunca teve uma associação muito direta com uma religião específica, né? Como seguir uma religião. Para mim, tinha o que eu entendi de fé, da forma com que os meus pais falavam, contavam as histórias de Jesus, enfim, fé para mim tinha a ver com um estado. É um estado onde as coisas podem acontecer. Tipo, o milagre pode se fazer, a matéria pode mudar. Tipo, quando eu ouvi a história de Jesus falando para o aleijado andar, e o aleijado andava. E aí o aleijado falava, Jesus, gratidão, você me fez andar. Ele falava, não, não fui eu que fiz você andar, foi a sua fé. Aí eu falava, quem é essa fé que fez o aleijado andar? É ela, é ali que eu tenho que ir, com essa fé, né? Então eu fui embebida dessa fé, tive um impulso de fazer uma viagem de mochilão, sem dinheiro, confiando nessa fé, né? Falando, a fé vai comigo e é tudo que eu preciso. Se, né, se ela realmente existe e eu dou conta de conectar com ela, o aleijado anda,
que é estar sem dinheiro, sabe? Não vai ser nada, entendeu? Tipo, isso é mais simples, né? Até consigo mentalmente pensar soluções já, né? E aí eu fiz esse movimento, né? Saí com R$ 300, uma mochila nas costas, 2013 isso. Tudo se desfez, né, na minha vida naquele momento, casamento, trabalhos. Foi sabe quando tudo se desfaz? E aí eu olhei para aquilo se desfazendo e falei, ok, não, isso está se desfazendo que é para eu ir viajar, né? Porque se eu tivesse com tudo isso ainda ali, eu ia falar que eu não vou viajar porque eu tô casada, porque eu tenho esse trabalho, porque agora eu tenho que realizar isso. Então vamos agradecer que tá tudo, na verdade, tipo, se abrindo para eu ir viajar. E aí comprei passagem só de ida para o Peru, que era o que veio nos meus sonhos, né? Falando, sua viagem começa em Cusco. E aí fui eu fazer essa viagem com R$ 300, porque meu pai ainda insistiu, não, leva R$ 300, né? Deixa pelo menos na carteira, vai que, né? Algum momento você vai, tá bom, pai, vou deixar ali, né? E foi bom até, porque aqueles R$ 300 me davam uma sensação de segurança. E eu voltei com eles, hein, gente? Tipo, eu não mexi, foi tipo um papel, né? Sabe quando você, um bilhetinho? Deixei o bilhetinho ali na carteira do tipo, confia na manifestação que vai tudo dar certo. Eu voltei com o bilhetinho e falei, ai, gente, o bilhetinho deu certo. E aí, minha gente, imagina, eu fiquei viajando um ano. Eu não sabia quanto tempo ia durar essa viagem, né? Então tem muitas histórias. Eu não vou ficar ocupando vocês aqui contando todas as histórias. Mas eu quero contar só um pouco de como foi esse movimento logo no começo da viagem, que eu, logo nos primeiros dias, eu me arrependi, obviamente. Cheguei lá e falei, meu Deus, que merda, o que que eu fiz? Acabei com a minha vida, não sei, não tenho dinheiro para voltar, não tenho dinheiro para comer amanhã. Tipo, eu tô no Peru, eu não conheço ninguém. Tipo, o que eu tô fazendo? Tipo, né? Tipo, deixei tudo para trás, São Paulo, toda a minha segurança, minha carreira, os relacionamentos, amigos. Tipo, nossa, por que que eu faço isso comigo mesma? Eu tô me autodestruindo, eu tô, sei lá o quê. Tem todo um processo lá. Mas passando 3 dias, eu falei, nossa, esse processo não vai adiantar nada, né? Tipo, não vou voltar para casa. Tipo, eu já tô aqui, eu vou ter que seguir, né? E eu lembro que eu tinha comprado uma passagem de avião e só de ida, justamente porque eu sabia que se eu fosse de ônibus, no caminho eu ia passar por esse processo e ia voltar, né? Porque ia estar fácil. Só que daí eu não tinha como voltar, então eu ia ter que seguir adiante. E aí foi quando eu falei, bom, então é isso. Então agora é a hora de chamar aquela tal da fé e tudo tem que começar a acontecer. Assim, sim ou sim, não tem nenhuma outra opção. Tipo, eu vou ter que encontrar pessoas, né? As coisas vão ter que começar a aparecer para mim. E começaram a aparecer. Acho que primeiro esse dado, né? Quando a gente não abre concessão, assim, quando não tem outra possibilidade. Quando, tipo, universo, sim ou sim, não, eu vou comer, eu vou dormir bem, eu não vou dormir na rua. Tipo, eu vou dormir bem. Tipo, eu tô decidida, não sei vocês, mas eu já decidi. Quando tem uma força, né, interna que não abre brechas, né? Então eu acho que hoje, observando o meu processo, naquele momento eu firmei, porque a sobrevivência pegou ali, né? Deu aquela apertadinha ali no negócio, falei, ai meu Deus do céu, tenho que conseguir fazer isso. E isso foi começando a abrir portas e eu comecei a ter muitas experiências muito incríveis de manifestação. De pensar, tipo, nossa, podia encontrar alguém que podia me convidar, assim, para ir dormir numa casa que eu não tivesse que pagar hoje. Aí, de repente, aí alguém, eu tô conversando, a pessoa fala, você não quer dormir lá em casa hoje? Fica lá. Eu falo, nossa, que legal. Chegava lá, tinha janta. Aí tinha um monte de gente legal. Eu conheci uma outra pessoa que depois me apresentou não sei o quê. Daqui a pouco eu tava lá no vulcão, não sei da onde, conhecendo, né? Por essa disposição de ir experimentando essa matéria da cocriação da realidade, né? E depois de um tempo, vendo que isso se repetia, que, né, o que eu desejava acontecia, que eu encontrava as pessoas, que tudo parecia muita magia, tipo, tudo muito incrível. Eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Descobri um tesouro, gente. Vou lá para São Paulo e falar, gente, larga tudo aí, tipo, põe a mochila nas costas, vem para cá, que aqui é tudo incrível. E eu falava, tá, mas não é que aqui é incrível. Alguma coisa aconteceu dentro de mim que mudou a minha relação com a realidade, e aí mudou a realidade. Eu tô vivendo outra coisa, né? E nesse momento eu comecei a entrar num lugar eu comecei a questionar e falar assim, o que que é realidade? Porque todas as vezes que eu dizia para as pessoas que eu queria fazer esse sonho, viajar desse jeito, todo mundo falava assim para mim, Clara, volta para a realidade. E eu falava, ai meu Deus, onde eu tava? Que eu não tava na realidade. Volta, a realidade é o quê? Ela é trabalho, São Paulo, é duro, é sofrimento, juntar dinheiro para um dia viajar, né? Tipo, não tem nada dessa viagem, vai lá, fé, não, não. Isso não é. É uma ilusão. Só que quando eu estava vivendo a experiência, eu falava, gente, que doido, parece que aquela vida que eu tinha era muito mais ilusória. Tipo, essa vida parece muito mais real. Em tempo real, tudo está acontecendo com tanta
tanta magia, tanta sincronicidade, tanta assim, o que eu preciso aparece. Na hora que eu, tipo, eu acho que. Aí veio uma sensação do tipo, eu acho que tá todo mundo confuso. Na verdade, o que eles chamam de realidade é ilusão. E o que eles chamam de magia, que poderia ser ilusão, é a realidade. Gente, eu preciso voltar e contar para todo mundo. E vamos todo mundo mudar tudo isso que está acontecendo. Eu lá nos meus 23, 26 anos. E aí, nesse momento, eu comecei a falar, peraí, se isso está acontecendo aqui para mim, eu achei alguma coisa e é tão precioso, eu não me sinto mais especial que ninguém, né? Tipo, eu não sentia que era tipo, não, eu tenho um dom e eu, né, vim para viver esse dom e as pessoas vão continuar sofrendo, todas elas, e eu vou manifestar toda a minha vida, vai ser lindo. Eu sentia que, na verdade, era algo muito humano. Eu falava, gente, o que eu tô fazendo não é nada de tão extra, sabe? É alguma coisa, o que que é? E aí eu comecei a querer me investigar, né? E falar, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Que na hora que eu penso aparece, que na hora que eu intenciono acontece, que às vezes acontece, mas não acontece direito, que nem a Ana falou, acontece ótimo, mas esqueceu de uma coisa e essa coisa era importante, não podia ter deixado passar, né? E aí eu comecei a fazer esse estudo e muito desse estudo era essa vontade de como é que se eu encontrar, se eu descobrir o que é que eu faço, eu posso compartilhar isso com as pessoas e elas podem, pegando isso, também descobrir como elas podem fazer isso. E se todo mundo, aí veio a aquariana, né? E se todo mundo começa a fazer isso, gente, a gente está no novo planeta. E aí, naquele momento, esse sonho, né, bem aquariano mesmo, de uma nova humanidade, da gente poder resgatar os valores, né, de poder viver a partir do coração, do amor, com cooperação, com solidariedade, com abundância, né, todo mundo comendo, todo mundo bem, todo mundo celebrando, atravessando os processos difíceis, mas com apoio, sabe, com união, com conexão. Eu falava, gente, é isso, é isso. Então, se eu precisar dedicar minha vida para isso, eu quero, né? E naquele momento, essa viagem, ela foi, então, esse ponto de muita nutrição, que me deu muitas histórias, e já fazem 10 anos, né? 2023 agora. Tá na hora de eu escrever um livro também para deixar compartilhadas essas histórias de inspiração. E aí eu passo minha fala, assim, com esse coração bem cheio, né? De vontade de reconhecer também o quanto é importante a gente contar essas histórias. Porque o que o que está sendo contado, por exemplo, na televisão, não são essas histórias. É tudo o contrário disso. O que está sendo contado em muitas, né, fontes da internet não são essas histórias. O que está sendo contado, às vezes, pela pessoa que está desabafando, né, o teu amigo que está desabafando ali, que está dentro disso, ou histórias de pessoas, essas histórias não estão sendo contadas. E se elas não estão sendo contadas, elas vão sendo esquecidas. E a gente vai se esquecendo que a gente tem esse potencial. Então, contar as histórias é um ato revolucionário. É um ato de resistência mesmo para que a gente não se esqueça de coisas essenciais que a gente já esqueceu, mas que ainda está em tempo da gente poder retomar, né? Essa força mesmo dessa memória que vai ativando e relembrando na gente essa capacidade que a gente traz e que, mais do que só uma capacidade para um benefício próprio, é uma necessidade de ocupar o seu lugar para que você possa realmente colaborar com algo que é sistêmico. A gente está junto aqui. Então, cada pessoa que toma isso, né, para si, que relembra, que inspirado nessas histórias, pode relembrar, é verdade, teve uma vez que eu fiz isso, nossa, é verdade, isso também está em mim, eu também tenho essa força, a gente começa a ativar, dentro da minha percepção, exatamente aquele ponto que a gente precisa para fazer a transição nesse momento desse sistema que a gente está vivendo, né? Que é um sistema que faz exatamente o contrário. Ele cria todos os artifícios para que a gente não redesperte essa pipoquinha interior que quer vir para fora, porque enquanto ela é só ali um milho duro, né? O sistema está no controle e a gente consegue dar manutenção para isso que ainda existe agora, né? E é um sistema totalmente que distorce totalmente, né? A vida, né? Nas suas perverte, né? Nas suas várias dimensões. Então a gente poder aquecer esse coração de novo, né? Relembrar isso tudo faz com que a gente possa ter coragem, né? De permitir que essa pipoca possa vir mesmo para o mundo e aí, de fato, né, colaborar e criar realmente uma rede de cooperação
para que seja possível de verdade, e não só enquanto, né, uma viagem ou uma ilusão, construir uma sociedade nova, onde a gente possa se relacionar desde novos paradigmas, novos valores, e possa de verdade experimentar ainda nessas vidas nossas um tanto desse sabor novo e deixar, né, a terra e para as crianças que estão aí, né, para as próximas gerações que virão, muito mais alinhada mesmo, né, com essa força divina e terrena que nos atravessa e que se encontra aqui no nosso coração para que a gente possa agora dar esses passos com mais consciência, né? Passo. Vou pegar aqui. Eu acho que uma das lembranças, assim, das memórias, dos registros mais precioso, assim, que eu tenho nesse campo de história, quando eu era criança, eu cresci, assim, a minha infância, passando todas as férias de todos os anos numa praia aqui de São Paulo que chamava Boiçucanga, que chama Boiçucanga. E tinha um homem que todos os dias, não sei se era todos os dias, mas enfim, ele se reunia no pôr do sol, ele sentava na praia, na areia, e começava a contar histórias. E daí as pessoas iam se juntando e se reunindo e formando ali uma grande roda. E não sei, na minha memória assim de criança eram dezenas, assim, centenas de pessoas tomando a praia inteira nesse lugar de encantamento, assim, de contemplação, né, de escutar ali a história, de se deslocar para outros mundos, de ativar esse poder, né, da imaginação, de toda a simbologia que as histórias trazem para tirar a gente da nossa realidade, para expandir a gente das nossas ilusões, né? Para transformar essa brincadeira, esse trocadilho do que é ilusão, do que é realidade, do que é símbolo, do que é real, do que está disfarçado de quê, né? E, nossa, esse é uma das lembranças, assim, de maior encantamento, e eu sinto que a história, ela tem esse poder, né, de reunir a gente, de acender uma chama, de relembrar a gente de lugares, assim, muito essenciais, que eu acho que conectam também com o que você, Clara, estava falando no começo, né, essa força do bebê, né, esse estado nosso de ser filhote, onde a gente ainda não está contaminado com uma série de crenças, de programas, de coisas que vão limitando o nosso ser, né, as nossas capacidades, e esse filhote que está num estado de completo encantamento, né, pela vida, pela experimentação, né, nesse lugar de pureza, assim, nesse lugar muito mais conectado com a essência, né, um lugar mais livre, mais leve, né, que tem uma sabedoria nata para experimentar as coisas, para brincar sem um peso, né, que a gente vai, não sei, que vai crescendo com a vida adulta, com as atribuições, com o julgamento que a gente vai dando para as coisas, né, até sobre o processo de brincar, né, de trazer a brincadeira como um fator para a gente lidar com quando a gente erra, quando a gente cai, tropeça, né, como que a gente pode voltar a levantar com mais leveza, né? Sem ficar ali com um chicotinho, sem ficar num processo de punição, né? Sem ficar se julgando tanto. Então eu sinto que tudo isso, né, tem um poder mesmo de transformação muito grande, né? Que a gente muda todo esse estado de forma, né? Que nem o milho que muda a forma para virar uma pipoca, né? Para florescer nesse novo estado, a gente também, eu sinto que talvez num caminho inverso, né? A gente como adulto vai passando por um processo de desaprender todas essas camadas para a gente voltar para esse lugar mais da essência, né? Da conexão com todas essas coisas que são naturais, porque elas são da nossa natureza, né? Aí quando você estava falando de
fé, de milagre, eu lembrei de uma frase do Grabovoi que fala que o milagre não contradiz as leis da natureza. O milagre contradiz a nossa visão sobre as leis da natureza. Então, como que esse lugar da percepção, né, de como que a gente percebe a vida, do significado que a gente dá para as coisas que vão definir a nossa realidade, né, que vão cocriar o que a gente vive, como a gente vive, né? E eu sinto que um pouquinho assim da minha história nessa relação com a cocriação, eu sinto que eu comecei a descobrir esse lugar errando, porque eu estava na negativa, né? Eu estava focando no que eu não queria. Só que depois eu aprendi que o universo não entende o não, né? Então é que nem reclamar, a gente acaba clamando mais pela mesma coisa, né? Então é ajustar o nosso foco, né? A nossa lente do que, aonde que a gente está colocando a nossa intenção, né? Aonde que está esse lugar dessa certeza que a gente direciona essa flecha, a gente vibra esse lugar dessa força, dessa certeza, né, de que isso é uma realidade, isso é uma possibilidade, isso já existe em algum lugar. A gente celebra isso, né, celebração como uma ação mesmo, consciente, né, presente, e a gente entrega, né, porque precisa soltar também, né, para poder, enfim, se abrir para receber. É isso. Passo. Vou pegar. Eu queria colocar mais umas histórias aqui para ir amplificando um pouco isso de até onde vai a plasticidade da realidade, né? Que depois, então, que começou, né, com a criação e que eu me apaixonei por isso, assim, que eu fui mergulhar mais nisso e aí fui chegando em alguns lugares onde, até agora, assim, no começo do ano eu tava assim, até acho que eu era com a Clara que eu tava conversando, falando, agora eu acho que eu tô começando a entender. Cara, vai muito além, tipo, ainda tava muito limitada, a realidade é muito mais plástica, né? E aí veio duas coisas para trazer em relação a isso. Uma, quando a gente está falando, né, de viagens, porque acho que as viagens são um campo muito rico mesmo de aprendizado, e eu já viajei para muitos países. E aí você vai percebendo que tem vários jeitos que é possível, que não é possível só de um jeito, né? Então, por exemplo, agora no fim do ano passado mesmo, eu fui para a Índia e eu parei em Sharjah, um paizinho dos Emirados Árabes, fiquei lá 12 horas e de lá fui para a Índia. Aí cheguei lá, várias crenças assim do mundo árabe, entre mulheres e homens, entre tipo, nossa, preciso me cobrir, preciso, tipo, aqui ser mulher é outro rolê, assim. Aí já fui pra Índia, que também tem muito mais isso do que o Brasil, mas aí já era uma proporção, tipo, nossa, na Índia tá de boa. Na Índia agora tô relaxada já. E a Índia, eles têm várias outras lógicas que eu fui chegando à conclusão que é a lógica da multidão. Tipo, não tem tempo para ficar parado diante de um problema quando você tem uma multidão, assim. Então tem coisas que elas podem ir completamente por outro caminho, né? E aí eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma viagem de um lugar lá, Rishikesh, até Haridwar. E aí no meio do caminho teve um acidente e desviaram todo o trânsito de uma estrada. E na Índia todo o trânsito é sempre, tipo, tudo é muita gente. Sempre vai ser assim, multiplica por milhões. Multiplica por todo o saco de pipoca, né? Então, aquele rolê para uma plantação de arroz. E aí parou tudo, assim, na plantação de arroz. E aí todo mundo descia daqueles carrinhos, os rickshaws, e começava a bater um papo. E você falava assim, na minha mentalidade, da minha referência do Brasil, tipo, a gente ia passar 8 horas lá, assim, mínimo. E aí o pessoal desce, batia papo, não sei o quê, né? Dali a pouco eles criaram uma solução, sei lá como. A gente saiu dali, em 20 minutos saiu todo mundo pela plantação de arroz, foi saindo, né? Então, um lugar de, tipo, encontrar... Eles têm isso, assim, é a lógica da solução, né? Teve uma outra com estrada que a gente estava indo, aí era mais esse lugar de estrada que tem pistas para cá e pistas para lá, né? Que às vezes é tudo junto, misturado, mas nessa tinha 3 pistas numa direção, tipo uma via expressa mesmo, 3 pistas na outra. E aí caiu uma árvore, assim, e parou o trânsito, assim, também. Lógica do Brasil, nossa, agora, tipo, vai ter que até que chama o guincho, sei lá o que vai tirar essa árvore. Eles não tiveram dúvida, assim, eles deram a volta,
começaram a voltar ali na contramão, entraram pela outra pista da contramão, da outra pista da Via Expressa, deram a volta na árvore e foram embora, assim. E quando eu tava lá, eu falei, claro, nossa, como? Por que a gente ia ficar aqui esperando, sabe? Então, um outro jeito, assim, né, de resolver as coisas. E aí uma outra história de outra vertente, assim, que me trouxe mais, assim, no nível pessoal, de até que ponto a gente está criando a realidade mesmo, foi em Montana, nos Estados Unidos. Eu fui ali estudar Theta Healing, né, que é uma ferramenta que traz muito esse lugar da cocriação, entre outras coisas. Fui ali beber da fonte da mulher que criou essa ferramenta, assim, da bruxona ali. E aí, achei que ia ficar, tipo, uma semana lá e fiquei 3 meses. Assim, aquela coisa era um imã, eu não conseguia nunca mais ir embora. Eu falava, meu Deus, deixa eu ir embora agora desse lugar. E alguma coisa puxava até a hora que eu falei, agora eu vou embora. Eu ia continuar viajando pelos Estados Unidos, eu fui dar curso em outros estados, tal. E eu já tinha, então, um trem que eu ia pegar ali de Montana para Seattle para ir dar um curso que eu ia dar lá. E aí, eu fiquei tentando comprar aquele trem pela internet. Eu tentei de todas as maneiras e sempre que passava não dava certo. Eu não conseguia de jeito nenhum. Pedi cartão emprestado de todo mundo para ver se era uma coisa. Não deu certo. Falei, bom, eu vou, assim. Já estava nessa conexão, né? Que no Theta a gente usa fonte. A fonte está sabendo que eu quero ir para Seattle e é isso aí. Vou lá. E aí fechei toda a minha casa, me despedi da minha casa, fechei. Peguei um carro, tipo, que era, sei lá, 1h30 até chegar no lugar. Cheguei lá, fui comprar no guichê, a mulher falou, o trem tá lotado. Eu fiquei, hã? Como assim o trem tá lotado? Eu tenho certeza que tem um lugar nesse trem. E ela, não, o trem tá lotado. Agora, esse mesmo trem, ele divide os vagões. Uma hora, o outro vagão, ele vai para outra cidade, que é bem mais na frente, 6 horas na frente. Se você quiser, você pode ir para lá e depois de lá você pega um outro trem. Tipo, eu ia viajar 6 horas a mais, esperar várias horas. Eu fiquei, nossa. Aí eu falei, tá, peraí. Eu fui dar minha volta comigo mesmo, eu fiquei assim, universo. Você não tô entendendo direito, porque eu tava numa entrega total nessa viagem, assim, do tipo, o que eu senti que é, o que me guiar que é pra fazer, eu vou. Então eu falei, ó, se eu não tô entendendo direito, se não é pra ir pra esse tal de Seattle, tá tudo bem, mas fala mais alto que não tá entrando na caixona. Ainda acho que é pra ir pra Seattle. E aí me veio assim, não, vai, pega esse trem, não importa, pra você pegar esse trem. Falei, tá bom, vou pegar esse trem. E aí eu fui lá comprar e eu fiquei pra mulher, mas não tem mesmo, porque eu ficava com uma pulga atrás da orelha. Tem um lugar nesse trem. Ela, não tem, tá lotado mesmo, mas, enfim, você pode falar com o motorista se você quiser. Aí eu fui falar com o motorista, aí o motorista, não tem, ele foi super seco. Aí eu entrei lá no meu drama, eu tô em outro país, as pessoas não são tão simpáticas como na minha terra, e vão se ferrar. E aí entrei, sentei lá, porque era o mesmo trem que ia separar os vagões, né? Então eu sentei lá no trem, eu ia pra cidade de 6 horas a mais, entrei lá no meu processo, comecei a chorar, não sei o quê, daí eu falei, tá, para. Aí, essa observação, né, de tipo, por que eu tô criando isso? Então, já tem um lugar assim, em algum lugar eu tô criando isso, por que eu tô criando isso? E aí, comecei a usar essa ferramenta, assim, pra ir cavando dentro ali das cacholas do subconsciente, por que eu tô criando isso? Cheguei numa coisa lá super doida, que na verdade eu não tinha conseguido comprar pela internet, porque, enfim, eu ainda achava algum conflito entre tecnologia e natureza dentro de mim. Uma coisa bem, assim, desconexa do que era mesmo, né? Resolvi o conflito e falei, tá, agora eu vou dormir. Aí veio a voz da intuição e falou, não, agora você levanta. Aí eu levantei. Aí uma mulher falou, você quer ajuda? Já tava no vagão. Já tinha mudado tudo, né? Porque antes ninguém me ajudava, eu era a coitada lá de outro país. Aí em seguida já tava me ajudando. Eu falei, eu quero, nossa, sim, obrigada, eu quero ajuda. Daí ela foi, não, eu vi que você quer ir lá pra Seattle, né? Poxa, será que não tem mesmo? Você falou com o pessoal que trabalha no trem. Eu falei com o motorista, mas não sei, né? Quem sabe eu falo de novo. Aí nisso passou uma pessoa, assim, que trabalhava no trem. Eu falei, tem lugar no vagão? Ele, tem, deixa que eu te ajudo, deixa eu pegar suas malas. E ele me levou para um vagão que não é que tinha um lugar, tinha o vagão inteiro vazio. Tipo, tinha mais 2 pessoas só no vagão. E essa história me marcou muito, porque eu fiquei na fritação, assim, tipo, ou antes, eu tava tão encafifada dentro que eu tava bloqueando o vagão do trem, ou depois eu liberei tanto dentro que eu co-criei um novo vagão pro trem.
sei lá o que que aconteceu. Tipo, alguma coisa assim. Aí eu fui entendendo que vai muito além, assim, a nossa criação da realidade, que é como se fosse uma brincadeira, assim, me veio. Eu tenho pensado em jogo de tabuleiro, assim, a gente até tá criando um jogo de tabuleiro, que é alguma coisa assim, do tipo, você foi até um ponto, né, nas possibilidades. E aí, um lado abre, sei lá, para 5 possibilidades, mas de repente você vai para um outro lado, abre para mais 10 que estavam invisíveis antes, porque alguma coisa mudou dentro. E isso me vem, né, também nesse nível macro, assim, que é isso fazendo a ponte com os outros países, assim, quando você vê, né, tipo, nossa, porque fica muito nítido, gente, como que todo mundo acredita se configura como uma realidade mais palpável no coletivo. E aí, se você, né? Então, por exemplo, se lá naquele lugar, naquela cidade ali de Sharjah, eu quiser ser totalmente livre no meu corpo enquanto mulher, vai ser um trabalho a mais, assim, do que, tipo, em outros contextos. Isso vai trazendo esse lugar de realmente como a gente pode tomar um nível maior, uma proporção ainda maior de apropriação do que a gente quer criar e de que pipoca a gente quer jogar na rede da internet das pipocas ali, para gerar o efeito contágio de criação de que realidade a gente quer ver criada, né? Na minha vida e em termos macro. E também de saber que na minha vida, mesmo que eu esteja ali, né? Mesmo que possa ter ainda uma matrix a nível macro, eu tô assim, o que está dentro de mim conecta com as verdadeiras leis da natureza, as leis do milagre mesmo, que me permitem dobrar as leis da Matrix. E dobrar até algumas leis, supostas leis da natureza, né? Mas, enfim, como a lei do tempo mesmo, que depois a gente vai vendo que a gente dobra também, mas isso depois, para outro momento, lá para o meio, já quando a gente já estiver na jornada, a gente aprende a dobrar a lei do tempo junto. Mas é isso, passa a palavra. Eu vou pegar uma maravilhosa, amo essas histórias. Mesmo quando eu escuto mais de uma vez, eu sempre, tipo, adoro, gosto de escutar de novo. Mas te ouvindo também me vem uma consciência, que é uma coisa que foi muito, que eu percebo muito no meu caminho e percebo nos movimentos de criação e manifestação, que existe um ponto que parece que a gente é puxado para trás. Tipo, que parece, tem algum momento que parece que tá tudo dando errado, um pouco antes de tudo dar certo. Né? A Ana, quando ela contou a história dela, também foi isso, né? Apartamento ali, teve que sair, foram expulsas, não sei o quê. A Marcela ali perdida nos Estados Unidos, não sei o quê, né? E aí depois tem um movimento, né? Que acontece alguma coisa e que modifica, e aí de repente abre toda uma nova realidade, né? E eu comecei a perceber que isso acontecia muitas vezes, né? Antes de acontecer uma coisa muito incrível, muito mágica, tinha um processo antes, né? Que hoje eu até olho para ele como um processo de anunciação. Então é como se eu tô lá, né? Tipo, tá tudo dando errado, estamos na merda. Mas uma parte de mim fala, opa, então tá vindo coisa boa. Confia, vai, tipo, aceita esse estado que você tá aí, né? Porque talvez tenha alguma coisa muito interessante para chegar, né? Isso principalmente nas pequenas coisas. Aí eu falo que é muita brincadeira do macaco, né? Falando agora até da frequência do macaco. Dia de macaco, frequência do macaco tem essas pegadinhas, assim, né? A coisa parece que tá dando errado. Justamente naquele dia, que era mais importante, quando você foi tentar sair de manhã, você descobriu que a chave ficou dentro do carro. E aí você fala, putz, cara, não acredito, sabe? Aquele acontecimento que não podia acontecer, né? Que parece que vai desandar todo o resto. Nesse momento, eu sinto que a forma com que a gente encara essa situação faz a diferença para como ela vai se desdobrar, né? Se a gente está num lugar só de negação, de reclamação, né? Tipo, a gente às vezes não dá espaço para que o novo se crie, né? Que é essas portas que a Marcela está falando, né? De como abrir essas portas. E aí eu percebo isso, que chega um ponto quando a gente está lá nesse estado de estar tudo dando errado, que a gente toma consciência, né? E aí, esse é o gatilho. Tomei consciência. Nossa, tô num drama total. Tipo, nossa, tá um desastre essa situação toda. Tá, e aí, né? O que que eu faço com isso? Como que eu posso trabalhar isso? E aí, claro que dependendo das ferramentas que a gente tem ali, a gente vai, né, dar saltos diferentes de como as coisas vão se solucionar, de quais são os caminhos que vão abrir, de quais os segredos que vão chegar.
E esse momento também é um momento importante de autoconhecimento, né? O momento onde a Marcela perguntou, peraí, em algum nível eu estou criando isso daqui? Essa é uma grande pergunta-chave, né? Quando a gente está lá, que a gente esqueceu que a gente está criando, a gente já acessou a vítima, está lá no pior daquela situação, o universo, porque o sistema, porque o fulano, porque ontem não sei o quê, porque eu mesma quando fiz não sei o que lá, mas ainda tudo no lugar da acusação, né? E aí você fala, não, peraí, para tudo, peraí, eu tô criando isso, tá, legal, ai, que ótima criação, nossa, eu tô boa nisso, né? Então vamos lá, vamos afinar agora um pouco, né? O que que eu tô criando, por que que eu tô criando isso, a serviço do que isso tá, isso precisa continuar a serviço ou será que já dá para pular, né, para próximo aprendizado? Será que eu consigo concluir o que precisa aqui agora? E poder ter ferramentas para você poder lidar com isso abre outras possibilidades, né? E uma imagem que eu vejo também que exemplifica esses processos, como também processos orgânicos, naturais, é para mim essa imagem do arco e flecha, né? Ou do estilingue. Que quando a gente vai fazer um movimento para ir naquela direção, a gente puxa ao contrário, né? Então existe uma força que puxa ao contrário para te lançar naquela direção. E aí, se você fica pegado ali, pronto, né? Aí é aquela hora que eu prendeu o arco na flecha, o negócio não vai, né? Porque você ficou ali que você não queria ir para trás, você queria ir para frente, ficou numa guerra, né? Que é diferente de quando você cede e vai cedendo, 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 e chega uma hora que a hora que solta, você também não segura em nada. Imagina a flecha se segurando no arco, dá tudo errado. Não, solta e aí confia, né? Aí é o momento onde você fala, nossa, seja o que Deus quiser, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí a gente é lançado para um outro movimento. Isso acontece, né? A gente pode olhar em movimentos pequenos da nossa vida, a gente pode olhar em movimentos maiores, né? Tipo, esse puxar para trás pode durar ali, né, alguns minutos, uma hora, pode durar às vezes um ano, pode durar uns 10 anos, né? Nunca se sabe a força da flecha que vai lá para frente. Se tá durando 10 anos, a gente veio aqui te resgatar. Então, você está aí há 10 anos nesse processo. Não, você já está há menos tempo, né? Mas já sente que, tipo, fala, nossa, eu quero, né? Poder olhar para em que parte desse processo eu tô. Ainda vai ter que puxar muito para trás ou será que já dá para ir para frente, né? Existem muitos elementos que podem ajudar a gente nesse movimento de ir para frente, né? E aí eu vejo isso também lá na minha aquarianice, gente, eu sempre vou falar, vocês vão cansar de me ouvir falar, que eu vou sempre falar sistemicamente, mundialmente, humanamente, porque não tem como, eu olho assim para o mundo, essa também é do lugar onde eu me inspiro para me mover, né? E aí eu fiquei olhando para o Brasil, né? Nesses últimos tempos, assim, tipo, caramba, puxão para trás legal, né? Tipo, foi uma super puxada. E eu tava até o fim falando, nossa, tomara que a gente chegue naquele ponto onde a flecha vai para frente, né? Porque não dá. Chega, né? Vamos mais para trás ainda, galera. Então eu percebi também, assim, né? Olhando, observando um pouco sistemicamente, um processo de cocriação da gente, junto com os astros, a natureza, um movimento que ao mesmo tempo que a gente está criando uma realidade, que a gente fala, nossa, por que criar essa realidade, gente? Isso não faz muito sentido. Uma vez criada, a gente precisa aproveitar esse impulso. Porque se a gente se apega também ali e fica na vítima, ai, não tem como, a gente criou essa realidade, agora é isso, vai ter que viver. A gente também, em algum lugar, é aquela força que eu disse, né? Que não se permite se soltar para deixar também ir adiante, né? Então eu vejo que a gente está nesse momento, assim, sabe? Como se a gente estivesse olhando num slow motion. Para mim é o momento onde a flecha está prestes a sair da corda. Ela puxou, 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 chegou. Ela não saiu ainda, mas ela está prestes a sair. E é um momento decisivo, né? Se a gente estuda um pouco sobre arco e flecha, até podemos todo mundo aí fazer um curso de arco e flecha para a gente entender bem o que estamos fazendo no Brasil, minha gente. É um momento decisivo, né? O momento que solta, ele é um momento muito chave, com muita presença, muita consciência, né? Porque depois dele não tem mais como voltar, né? É só ir. E aí as coisas começam a ir numa outra direção. Então você tem que estar muito preparado também para soltar. Não é soltar de qualquer jeito. Então é um momento que eu sinto que a gente, né, quem estuda mesmo, né, é um momento de respiração diferente, é um momento de tonificação diferente. Então se a gente está olhando nesse slow motion, né, imagina que esses próximos 10 anos a gente está nesse afinando a nossa respiração, a nossa presença, o nosso foco, o alvo, onde a minha mão está,
né? Com que delicadeza ou com que força eu vou soltar? Qual que é o movimento? Ele é mais passivo, ele é mais ativo? A gente está nesse microestudo ali que no arco e flecha acontece em alguns segundos, né? Num período um pouquinho maior, enquanto coletivo, né? Para que a gente possa realmente soltar e fazer um movimento de transição. E aonde que a gente treina isso? Nas nossas vidas pessoais, né? É ali que eu consigo treinar, né? Eu vou treinando um pouquinho mais, eu vou treinando minha presença, treinando minha respiração, pegando mais, opa, um jeito, a postura da coluna, isso aqui faz toda a diferença, a perna, não, meu pé tá, não adianta o pé estar de qualquer jeito, o pé influencia aqui, nossa, o fio, tudo influencia, eu vou ter que olhar para todas as minhas questões, vamos olhar para essas questões então, para ver como é que a gente se posiciona melhor, né, dentro dessa malha, né, dessa rede de seres, né, sonhadores que estão cocriando a sua realidade para que a gente possa ir afinando o nosso instrumento, né, a nossa nota. E aí cada um vai afinando a sua e a gente vai conseguindo criar realmente, né, uma harmonia. E aí essa harmonia vai dando uma outra dimensão de vibração, né? A gente vai elevando a nossa vibração para uma outra camada de existência, né? E isso tudo, né? Ainda que em algum âmbito parece que a gente está falando aqui, né? Uau! Eu gosto muito desse lugar de experimentar tudo isso, inclusive o que eu falo na matéria, né? E ir fazendo esse estudo. Então, minha vida está dedicada a isso, né? A Mar, né? Ana, Raquel, muitas outras pessoas, talvez muitas pessoas que estejam aqui assistindo também. E aí, então, esse percurso que a gente está fazendo aqui do Despertar da Pipoca Interior, ele é a vontade da gente ir trazendo um pouco desses segredos, né? Dessas histórias, desse movimento, para que cada um, no seu lugar, vá entendendo como afinar o seu instrumento. Para que nessa afinação, tanto a sua vida pessoal comece a tomar uma outra dimensão de realidade, quanto essa vida pessoal afeta a vida de todas as pessoas que estão se relacionando com a gente, né? Qualquer coisa que a gente muda na nossa vida, muda para os nossos filhos, muda para os nossos pais, muda para os nossos amigos, para o companheiro, muda para quem trabalha com a gente, né? Então, não é um movimento que vai na direção individualista. Ele parte do indivíduo, mas a direção é o ambiente, né? É esse transbordar de como eu vou ser para esse ambiente, né? Qual é a célula que eu sou para esse corpo, né? Como eu estou ali disponível para cooperar. E aí, depois dessa série de lives do Despertar da Pipoca Interior, a ideia é que a gente vá 13 dias numa prática mesmo, né? Aqui também vamos ter algumas práticas, né? Mas ali a gente realmente se dedicar 13 dias a praticar essa força do arqueiro, tá vendo muito essa imagem, assim, né? Para que a gente possa realmente afinar como é que a gente está fazendo isso na nossa realidade, como é que a gente ganha mais maestria nisso, individualmente, pessoalmente e coletivamente, para que a gente siga, né, com novos recursos a partir disso. E aí, a maior beleza é a gente reconhecer também que existe uma natureza ao redor disso. A gente não está sozinha. Existe uma era de aquário somente. A gente não está falando de pouca coisa, né? Existe um movimento astrológico que, né, uma era dura muito tempo, minha gente. A gente começou a entrar num novo movimento agora, né? Se a gente vai olhar, inclusive, o céu, todos os dias, a Lua está em movimento, né? Todos os astros vão se movendo, a gente está tendo umas conjunturas astrológicas que estão impulsionando a gente numa direção. Então, existe uma força também da própria Terra, né, em sintonia com todo o universo, que está indo numa direção e que não tem como a gente também, apesar de termos muito poder de cocriação, dizer, não vamos mais para esse caminho, vamos ir para o caminho que eu quero. Tá bom, pequena criatura, né? O sol não vai deixar de nascer porque hoje você quer dormir até mais tarde. Fecha a sua cortina e aí durma até mais tarde se assim você quiser, né? O sol não vai esfriar porque tá muito calor naquele dia para você. Encontre a sua sombra, enfia sua cabeça num buraco, né? Entre para dentro de casa. Faça o movimento que você precisa para poder estar em harmonia com o que a natureza vai oferecer agora, né? E se permita ir nesse fluxo, se aproveitar esse fluxo. E dentro desse fluxo da natureza, a gente se descolou muito disso, mas um dos convites é a gente se reconectar com isso, é perceber que tem os ciclos, né? Então, antigamente, as pessoas sabiam o tempo inteiro como é que estava a lua no céu. Porque disso dependia tudo. O que você ia colher, que erva, quando.
Se você vai, por exemplo, fazer ervas para medicina, existe quando colher aquela erva, quando não colher, dá efeitos diferentes, não é? Ah, pega lá o manjericão de qualquer jeito. Tudo tem uma ciência, que é uma ciência baseada na própria natureza. Não é uma ciência que cria uma lei e a natureza tenta se adaptar. É o contrário, né? A gente vai observando e reconhecendo a natureza e percebendo e criando teorias ou formas, né? Que a gente pode melhor utilizar a própria força da natureza, né? O inverno, o verão, quais são as propostas que a natureza vai trazendo para a gente, né? E agora a gente está sentindo uma força que a gente sentiu muito com a onda encantada do macaco, mas é para além disso, porque eu fui estudar um pouco de astrologia e falei, nossa, gente, a gente está muito afinada mesmo com essa percepção de uma força, de uma onda. E é essa a imagem da onda. Se alguém já surfou aqui, quando você está no mar e de repente você olha e vê que está vindo uma onda que você sente que é aquela onda. Não vai ter muito tempo. Não dá agora para você ir lá e falar, não, peraí, agora eu preciso de mais 3 meses para treinar aqui uma coisa para conseguir subir. Não, não vai dar. O que você tem até agora é o que você tem. Então aqui a gente está partindo desse lugar de que todo mundo aqui tem uma caminhada. E que aonde você está é o momento certo para você pegar a onda. Porque a onda está aqui agora, né? E o que você precisa não é ter caminhado diferente ou ter aprendido alguma coisa diferente. É se posicionar bem na onda. É se posicionar bem dentro do teu próprio corpo, né? Com a tua respiração, com a tua presença e reconhecer o vento, o mar, os movimentos, o seu próprio corpo, a respiração, o coração, os músculos, né? É um estado de hiperatenção, né, e sensibilidade com o momento presente para que você possa aproveitar algo que está sendo ofertado pela natureza, né? Não foi você que criou a onda. Ah, eu vou criar ondas, né? A onda está ali. Mas você, junto com essa onda, vai criando uma oportunidade única do encontro da onda com você. E com o que pode acontecer nesse momento, né? Então é uma dança, é um movimento onde você e a natureza vão se tornar um, né? Aquele surfista na onda, quem que é bom? É a onda que é boa ou é o surfista que é bom? É o encontro deles, né? Que faz com que aquela cena da onda com o surfista seja única. Uma outra onda ia ser outra coisa, um outro surfista ia ser outra coisa. Aquele mesmo surfista num outro momento ia ser outra. Então é muito único, né? Então a gente sentiu agora muito forte a chegada de uma grande onda, muito especial. E a gente sentiu também uma força de muitas pessoas ali posicionadas para pegar essa onda. E a gente falou, bom, então bora dizer que sim, né? Bora sustentar um caminho, um processo para que a gente possa pegar essa onda e a partir dessa onda ver para onde ela vai levar a gente, né? O momento em que a gente se permite pegar uma onda de abundância, de magia, né? De força mesmo, né? Aquela onda que mobiliza desde as nossas entranhas e vai realinhando todo o nosso corpo físico, emocional, espiritual. E esse é um pouco o nosso convite para vocês, para nós também, porque a gente já está nessa jornada, né? E aí a gente tem então agora essa série de encontros, que a ideia é que a gente vá chamando os amigos e que sejam encontros assim gostosos, que a gente vai compartilhando histórias. Em algum momento a gente pode chamar também pessoas que estão aqui para compartilhar suas histórias também. Hoje eu até fechei os comentários ali, não porque eu não queria comentários, adoraria, mas é só para não ficar na cara da Marcela e da e da Raquel estava me incomodando, assim, então eu falei, não, tudo bem, os comentários fiquem aí, a gente depois vai postar essa live, vocês podem comentar lá na própria live ou em outros posts, a gente pode ir trocando uma ideia. E a vontade é que vocês possam realmente estarem mais ativos nesse processo, né? Essa é uma vontade nossa, porque a gente sente que essa é a força da comunidade, né? Essa é a força do bando. Então, o convite é para que vocês sejam parte mesmo, né, disso e que vocês possam trazer, né, comentários nos posts, que a gente vai propor algumas coisas, mas trazer conteúdos que vocês sentem que faz sentido. O que vocês sentem que é preciso? Quais são as questões, depoimentos, histórias? Sejam histórias inspiradoras, sejam histórias que fazem a gente poder olhar para aquela história e aprender algo muito precioso com aquela história, né? Ela não é uma história, de repente, para contar uma magia, mas ela é uma história de uma transição que alguém passou, que pode ser tão fundamental para que a gente possa se nutrir daquilo e falar, ok, agora eu entendi essa lição que essa pessoa aprendeu, eu não preciso, de repente, viver essa mesma situação que ela, que foi tão dolorida.
eu posso aproveitar agora que ela me entrega esse ouro que ela mesma colheu, né? E eu posso integrar essa sabedoria agora ao meu ser e a partir daqui criar novas coisas, né? Então, esse é o nosso convite. Vamos descobrir aí como é que a gente vai fazendo isso nas tecnologias também, porque eu e a Má, a gente não é tanto das tecnologias, então a gente foi chamando todo mundo. Esse xamanismo, né? Vai chamando todo mundo e vai dando conta de forma orgânica e espontânea também manifestar isso. E aí, antes de passar a fala, eu queria trazer isso também, né? Que a gente tem um pouco de dificuldade com essas técnicas de fórmulas de não sei o que de lançamento e de não sei o que lá, mais o que. Acho que não combina muito com a gente não consegue vestir essa roupa e a gente não quer também. E a gente está num lugar de muita lealdade com o nosso coração, né? Então a gente tá, eu e a Má, a gente fez esse acordo assim que esse processo seria um processo sem concessões, no sentido da concessão com o coração e com a intuição, né? Então a nossa maneira mais eficaz dentro do nosso coração de poder expandir isso para mais e mais pessoas, para que todo mundo chegue, é através do bando, né? É através da força da comunidade, é a gente divulgando, contando mesmo para a pessoa, fala, veja essa live, veja isso, nossa, tá acontecendo aquilo, nossa, você devia trazer o seu depoimento aqui para a gente poder, né, você é importante, enfim, várias maneiras que a gente pode trazer de engajar as pessoas a reconhecerem que a gente pode experimentar juntos um caminho que pode fazer muita diferença para a gente pessoalmente, mas também coletivamente, que eu acho que é o ponto que mais nos interessa, né? Porque, afinal de contas, quando a gente também, né, cria um monte de realidade, tá lindo, maravilhoso, sei lá, na matéria, mas a gente não tá com as pessoas que a gente ama, a gente não tá, né, podendo compartilhar, isso não faz nenhum sentido. E qualquer pessoa que ganhou muito dinheiro até hoje, chega um ponto que vai reconhecer isso, né? Ganhou muito dinheiro de repente, mas não nutriu as suas relações e tá vazio e não faz mais sentido, né? E às vezes até por isso continua buscando dinheiro, porque, enfim, a única coisa que praticou e que consegue ainda manter a pessoa viva ali, né? Então a gente quer outro tipo de riqueza, outro tipo de abundância, né? Não que o dinheiro seja algo para se deixar de lado, ao contrário, a gente pode incluir ele nessa festa, né? Nesse banquete, nesse campo de fartura, mas incluir ele para incluir todos nós, né? Incluir ele para que a gente possa viajar e se encontrar, para que a gente possa, né, fazer movimentos lindos, estudar, né, fazer, enfim, muitas para criar projetos, né, para realizar arte, espetáculos, música, para nutrir esse planeta, né, e que esse dinheiro também, essa energia esteja a serviço disso, né, a serviço de resgatar as nossas essências, os nossos dons e colocar eles, né, manifestados para o mundo também. Então, já da minha parte, já agradeço assim todo mundo pela presença hoje. Semana que vem a gente vai falar da delícia ao milho queimado, os vários estados aí, né, da existência humana. A gente vai atravessar um pouquinho uma conversa, a gente vai falar mais especificamente sobre alguns estados que a gente vive, né, que faz parte dessa nossa experiência humana, para que identificando esses estados a gente possa saber exatamente o que cada momento está pedindo para a gente e como com maestria a gente aproveita esse momento para realmente ir criando uma nova realidade, né, cheia de graça, cheia de potência, né, desses milagres, né, na medida em que a gente vai se desfazendo da nossa visão que antes achava que aquilo não era possível, né? E aí eu vou passar minha fala, grata a Mar, Raquel, Ana, grata a todo mundo que passou por aqui, que acompanha a gente até agora aqui na live e também quem vai assistir ainda, né? E em outro tempo, espaço vai chegando também. E é isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Viva a onda da serpente, viva as nossas presenças, as nossas existências. É isso, gente. Deixar um boa noite, caloroso. A gente vai trazer mais na semana que vem nesse lugar. O que acontece quando vai nesse recuo para trás? O que acontece por aí? Como é que a gente, as chaves que estão por aí, para não ficar preso no recuo lá para trás, para eu conseguir pegar o que eu preciso pegar de força do recuo para ir para frente. Então, assim, vai ser por aí que a gente vai começando a desenvolver. E deixar um abraço
Axé para todo mundo, gratidão para as minhas colegas, meu bando aqui. E é isso. É isso, gente. Boa noite, que alegria. E estamos juntos nas próximas lives. Tem muita novidade, muita coisa boa para vir aí. Gente, o tempo voou, né? Agora que eu vi a hora. Você é louco. Magia. Uma delícia estar aqui nessa fogueira. Nos vemos na próxima live. E era nada de dar noite de negro, não. E era nem de nunca mais. E era noite de nunca de nada mais. E era nem de negro, não. Porém, parece que a golpe de pé de pão, de parecer poder. E era não de nada, nem pipoca ali, aqui, pipoca ali. Diz a noite desce amanhã, tudo mudou. Pipoca ali, aqui, pipoca ali. Diz a noite desce amanhã, tudo mudou. E era nada de noite de negro, não. E era nem de nunca mais. E era noite de nunca de nada mais. E era nem de negro, não. Porém, parece que a golpe de pé de pão, de parecer poder. E era não de nada, nem pipoca ali, aqui, pipoca ali. Diz a noite amanhã, tudo mudou. Pipoca ali, aqui.